Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, nós temos aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós como memorial, para fazermos toda vez que lembrássemos dele. Está escrito mais ou menos assim no texto, vou parafrasear o texto para ficar mais contextual, que diz assim:
Jesus estava reunido com os discípulos na mesa da ceia, estavam comendo lá, bebendo. Aí Jesus pega o pão, parte entre os discípulos e diz assim: esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhante modo, ele pega o vinho e distribui entre os discípulos e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por amor de vós. E o texto diz que Jesus distribuiu o pão e o vinho entre os discípulos e disse: façam isso toda vez que vocês lembrarem de mim. Eu vou estar agora com vocês, mas não vou estar mais daqui a pouco. E aí a Bíblia diz que Jesus ceou, cantou um hino e saiu e foi para o monte orar. Esse é um tempo de memorização desse tempo de Jesus conosco. É o tempo em que Jesus deixa como marco, como ordenança da igreja, a Santa Ceia. E não pode ser diferente conosco hoje. Estamos num tempo de jejum e hoje nós vamos cear, celebrando a libertação do povo e a nossa libertação do Egito. Então, pega-se o pão, Jesus distribui o pão entre os discípulos e diz aos discípulos: comam e bebam todos vocês. E ele disse: como então? De semelhante modo, ele pega o vinho e dá ordem novamente: bebam dele todos. E o texto diz que, tendo feito isso, eles cantaram um hino e foram para o monte orar. Eu quero lembrar a você disso, algo muito importante. Que toda vez que lembramos de Jesus, querido, nós temos que lembrar da libertação que Ele nos deu de presente de graça. Obrigado, Jesus, por esse marco tão importante, essa ordenança tão importante e muito incrível da igreja. Nós te louvamos, porque até disso tu lembrou para nos deixar, Jesus. Nós te lembramos, nós te louvamos e celebramos a Ti, porque Tu é realmente bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Amém. Olá, queridos, paz e graça, Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando você esta noite, onde nós adentramos na sua casa com a palavra de Deus, e a expectativa do nosso coração é que você seja envolvido por essa atmosfera espiritual que nós estamos vivendo nesse domingo hoje, que é hoje, não é? Então nós fomos convocados como igreja a estarmos jejuando pela nossa nação, e algo espiritual aconteceu. Deus vai manifestar a sua graça e isso vai se tornar realidade na vida da igreja e da nossa nação. Quero agradecer ao Senhor Jesus por todos vocês que se uniram a nós como igreja e jejuaram esse dia para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando. Antes da gente começar a mensagem, eu quero lembrar você para se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e caprichar no like em nome de Jesus, tá bom? Para que essa palavra seja divulgada em todo o território nacional, quiçá em todo o mundo, para a glória de Jesus Cristo. Então vamos compartilhar com você a mensagem da palavra de Deus. Mas antes, eu quero orar com você, entregando o nosso jejum, né? Glória a Deus, foi maravilhoso. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós estamos muito felizes. Fomos realmente abençoados por Ti esse dia. Entregamos a Ti, Pai, o nosso jejum, a nossa oferta a Ti, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, como igreja, que jejum não é se abster de comida, jejum é um tempo para adoração. Muito obrigado, Jesus, por isso, porque temos o privilégio e a liberdade de Te adorar. Assim, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Vamos compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Atos, na carta de Atos dos Apóstolos, não é? Que na verdade Atos é a continuação de um livro do Evangelho, e é o único livro que é continuação.
não é? De uma pesquisa e de uma inscrição de um autor. Então vamos aproveitar e mergulhar nessa continuação aqui de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 32 e 35, que diz assim: Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus te cura. Jesus Cristo te curou. Levanta-te, ou levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores de Lida e da região de Saron viram isto e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Veja que incrível é o poder da oração e o poder da igreja. E nós temos um tema para essa mensagem hoje. E o tema é o Evangelho e o sofrimento humano. Vamos trazer esse paralelo para que nós possamos trabalhar isso em nome de Jesus. No versículo 32 fala que Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar a cidade de Lida, o povo de Lida, o povo de Deus que estava naquela cidade. A jornada de Pedro ilustra para nós, queridos, a paz que a igreja naquela época estava desfrutando. O versículo 31 embasa isso. Ele fala que havia paz. No capítulo 9, versículo 31 de Atos Apóstolos, fala que havia paz naquela época com a igreja. Essa era uma viagem de inspeção. Pedro estava fazendo uma viagem de reconhecimento. Então Pedro estava fazendo essa viagem. Então ele chega na cidade de Lida e Saron, que fazia parte do território dos gentios, não era mais na Judéia, não eram mais povos gentis, não era mais povo judeu, era um povo gentílico. Então Pedro começa a visitar esse povo e estava na cidade de Lida fazendo uma inspeção à igreja, uma supervisão à igreja daquela cidade. Essa cidade de Lida se localizava a mais ou menos 18 quilômetros a sudeste de Jope, importante cidade, onde havia ali um porto que trazia muita influência para a cidade. E esse porto ficava entre a Babilônia e o Egito e tinha grande influência e trazia grande desenvolvimento financeiro e comercial para aquela região. Então Pedro foi visitar essa cidade. E ele, na sua carta, nesse texto que nós lemos, ele usa a palavra santos. Essa palavra foi utilizada para distinguir ou designar os cristãos que se converteram a partir do ministério de Filipe e de Pedro e dos cristãos dispersos da igreja de Jerusalém. Como nós sabemos, houve uma dispersão da igreja e os discípulos começaram a evangelizar em diversas regiões daquela localidade, daquele país e em outros países. E essa cidade foi alcançada pelo ministério de Filipe. Mas esse termo santo que Pedro designa, que usa, também refere-se à posição espiritual do povo. E não à condição espiritual. E não apenas a uma condição espiritual. Mas ele descreve também que a santificação que o Espírito Santo promove no cristão. E podemos entender, e temos que entender isso, que a santificação é um processo. E como disse outras vezes, leva a vida toda. Então é muito incrível isso que Pedro fala aqui nesse texto. Mas antes, e além desses detalhes importantes que nós estamos trazendo, que nos ajuda até a perceber o contexto da passagem, esse texto nos leva a refletir sobre
a mensagem transformadora do Evangelho diante das questões e do sofrimento humano. Observemos a ação de Pedro. É bom observar isso diante do sofrimento de Enéas, o paralítico. Podemos afirmar que somente a mensagem do Evangelho pode mudar o sofrimento da humanidade. Somente a pregação do Evangelho, a exposição do Evangelho pode trazer mudanças no sofrimento do ser humano. Esse texto nos revela isso. Nesse versículo, podemos observar 3 requisitos para essa mudança, ou que essa mudança promove no ser humano. Podemos observar no texto que há 3 requisitos, mais uma vez enfatizando que o Evangelho produz no ser humano. O primeiro requisito é conhecer as razões do sofrimento humano. Nós temos que detectar, nós temos que decifrar o que promove tal sofrimento, a causa dele na raça humana. No versículo 33, do texto que nós lemos, fala: Pedro encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama, que não levantava. Então, qual a razão do sofrimento? O sofrimento, ele pode ter variadas razões, ou várias razões. Pode ser pecado, pode ser uma disciplina, um ensinamento, pode ser uma prova, um teste de Deus para alguma questão da fé, ou pode também ser um plano de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Então pode ter várias razões. O sofrimento não é apenas por causa do pecado. Eu sei que o pecado gera a morte. O pecado não gera sofrimento, o pecado gera morte. Então uma das razões que o sofrimento humano é tão atual, tão real, dentre esses, nós temos algo que Deus pode estar promovendo na vida das pessoas. Não que Deus se apraz no sofrimento do ser humano, porque Deus não tem prazer nisso. Deus não se alegra com a dor do homem. Muito pelo contrário, Deus se entristece com tanta dor. E Ele se move para ajudar. Deus se comove com isso. Deus quer ajudar. E a maior ajuda que Deus promoveu com relação ao sofrimento, para acabar com o sofrimento do homem, foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós, seres humanos, não morrêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Essa é uma prova do amor de Deus por nós. O sofrimento se dá quando há real necessidade disso. O sofrimento se dá quando há uma real necessidade disso. Por exemplo, nós não sabemos a causa que levou Enéas à paralisia, a ficar aleijado, já que tinha só 8 anos que ele não levantava do lugar da cama. Não sabemos o que causou a paralisia desse Enéas, o motivo que o levou a ficar paralítico. Houve a necessidade disso. Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus desígnios. E Deus pode usar situações para que Ele possa promover, ministrar ao coração do ser humano a sua palavra, o seu poder. Deus pode usar isso. Se bem que Deus pode usar o seu poder de diversas formas, para o ser humano entender que Ele é Deus. Se houver a doença, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele continua sendo Deus. Então é importante entendermos isso. É importante entendermos, querido, que o que estamos vivendo hoje, através dessa pandemia, Deus pode usar esse problema
esse real problema para manifestar a sua glória na raça humana. Para dizer que Ele é Deus e que sem Ele a raça humana não pode fazer nada. Sem Ele nada a raça humana pode fazer. Então Deus pode promover situações adversas para que a raça humana se volte para Ele, retorne para Ele, olhe novamente para Ele. O sofrimento contrapõe-se ao curso natural da vida. Enéas estava acamado há 8 anos. E isso não é normal para o ser humano. O normal do ser humano é andar, é correr, é pular. O corpo do ser humano, ele foi construído, foi constituído para isso, para que ele se movesse naturalmente. E estar doente, estar paralítico, não faz parte do curso natural da raça humana. Não se traduz por uma normalidade. Aconteceu, Enéas estava doente, e não era natural que aquela doença estava sobre ele, não era natural que aquilo estivesse acontecendo. Mas aí, queridos, a palavra de Deus chega até Enéas, através de Pedro, e Pedro lança a palavra, e Pedro lança uma palavra, e eu entendo que a palavra, quando lançada e que manifesta o nome de Jesus, recheada com o nome de Jesus, acrescida com o nome de Jesus, nós podemos entender que isso é o Evangelho. É o Evangelho sendo anunciado. Ide por todo mundo, a palavra diz, e pregai o Evangelho a toda criatura, o texto continua dizendo. E Pedro fez isso quando se deparou ou se confrontou com Enéas. Disse: Enéas, Jesus já te curou. E podemos entender, queridos, que o Evangelho de Jesus alcançou o coração de Enéas. Pedro falou de Jesus para Enéas. Isso é incrível. E o segundo requisito é conclamar a mudança de status ou de posição. O versículo 34 fala sobre isso. Quando Pedro disse: Enéas, Jesus te curou, levanta-te e arruma a tua cama. E na mesma hora, Enéas se levantou. A mudança de status, a mudança de condição, a mudança de posição, querido, é resultado da pregação e da absorção do Evangelho pelo ser humano. Quando o Evangelho alcança o coração de um ser humano, de uma pessoa, aquela pessoa sofre mudanças na sua vida. E nesse contexto que nós lemos hoje em Atos capítulo 9, o Evangelho alcançou o coração de Enéas e mudou o sofrimento em alegria. Trocou a posição de Enéas, mudou a condição de Enéas, de um homem sofrido, envergonhado, frustrado talvez, com a baixa estima, com a autoestima lá embaixo, sem perspectiva nenhuma mais. O Evangelho alcança Enéas e muda a condição de sofrimento, de angústia, de decepção, frustração que Enéas tinha para a alegria. Enéas se põe de pé imediatamente. A mudança de status, de condição, é originada em Jesus. Pedro disse: Enéas, Jesus já te curou.
Pedro não diz, eu te curei, Enéas. Pedro não diz que outra pessoa curou Enéas. Pedro não diz que uma vacina, um remédio curou Enéas. Pedro diz, Enéas, Jesus te curou. Aleluia. Isso é incrível, queridos. É incrível a mudança de status, de condição do ser humano. Ela é originada em Jesus. Quando o homem conhece Jesus, ele muda a sua posição. Ele muda a sua condição. É como eu tenho dito algumas vezes quando nós estamos pregando na comunidade. Quando Jesus entra, quando o Evangelho penetra no coração do ser humano, o mentiroso deixa de ser mentiroso. O ladrão deixa de ser ladrão. O viciado deixa de ser viciado. O enganador deixa de enganar. Porque a mudança de status, Jesus mudou a condição dele. Jesus mudou a condição dele. A mudança de status ou de condição provoca obediência. O texto diz que Enéas, ao ouvir o nome de Jesus, ao ouvir o Evangelho de Jesus através de Pedro, ele obedece imediatamente. O texto fala isso claramente quando Pedro fala a ele, Enéas, Jesus te curou. O texto diz que Enéas levantou-se imediatamente, queridos. É isso que o Evangelho promove no coração do homem, uma mudança imediata, uma mudança completa no coração do homem. Ele deixa de ser o que era para ser aquilo que Jesus quer que ele seja. A terceira mudança, o terceiro requisito é colher as bênçãos decorrentes do Evangelho. Versículo 35 fala assim: então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram a Jesus Cristo. Quando o sofrimento é retirado, a bênção divina tem um alcance que não se pode medir, queridos. Tem um grande alcance. E nesse texto que nós lemos, a bênção decorrente do nome da vida de Jesus e da pregação do Evangelho é constatada por todos. Toda aquela cidade e aquela região ouviu falar da cura de Enéas através da pregação do Evangelho. Muitos viram, muitos presenciaram esse milagre poderoso da pregação do Evangelho entrando no coração de Enéas. E todos viram, diz a palavra. Convicção, queridos, e reconhecimento do poder de Deus traz a conversão. Quando nós temos a convicção, o conhecimento do poder de Deus na nossa vida, do poder do Evangelho no coração do homem, isso gera conversão nesse homem. Gera conversão. A bênção divina tem grande influência. A cidade de Jope, a planície de Saron, do Carmelo a Jope, ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo e foram alcançadas. A Bíblia diz que toda aquela região converteu-se a Jesus Cristo. Isso é o poder do Evangelho, a influência do Evangelho, a grande influência que o Evangelho tem. A bênção divina, ela produz conversão do homem a Jesus Cristo. São as mudanças de vida. São as mudanças que o Evangelho promove no coração desse homem. E tem um alcance que nós não podemos mensurar.
Não podemos de forma nenhuma calcular aonde esta palavra vai desembocar, os resultados dessa palavra, a consequência dessa palavra, desse evangelho no coração do homem que vai ouvir essa mensagem. Eu não sei onde ele vai estar, eu não sei onde essa palavra vai adentrar, não sei a casa que ela vai entrar, mas aonde ela entrar, e quem ouvir essa palavra será alcançado por esse evangelho. E nós não sabemos, queridos, não podemos mensurar os desdobramentos disso, porque é um alcance que não se pode medir. E para concluir essa mensagem dessa noite e dessa hora, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Na verdade, não importa a hora, importa que você esteja ouvindo. E para concluir isso, essa hora, o sofrimento humano tem sua causa primeira no pecado do primeiro Adão. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, veio para dar solução ao problema do sofrimento. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio reconciliar o homem com Deus. Veio trazer a esse homem a mensagem transformadora, a mensagem que converte o homem a Deus, que faz com que o homem se volte para Deus. Quando estivermos sofrendo, que nós possamos recorrer ao trono da graça para receber de Deus misericórdia da parte dele. E para encerrar, queridos, eu quero mencionar um texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, porque ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos da ajuda de Deus. Então, queridos, hoje à noite, nesse vídeo, hoje à tarde ou essa manhã, eu quero levar você a essa dimensão, a dimensão do poder transformador do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua condição. Então hoje nós queremos agradecer a Deus pela tua audiência. Deus abençoe você. E permita orar encerrando esse vídeo. Pai, muito obrigado por esta vida que nos escutou hoje nesse lugar. Obrigado por esta palavra ter adentrado nessa casa, nesse coração. Obrigado, Jesus, porque Tu tens sido maravilhoso conosco. Obrigado pela Tua misericórdia, pela tua mão de graça estendida até nós. Muito obrigado. Obrigado por esse dia precioso em que nós podemos estar vivos para ouvir, ó Deus eterno, uma convocação à nação brasileira para jejuar. E a resposta positiva da nação a essa convocação. Muito obrigado, Jesus, por isso. Não sabemos por enquanto e aonde isso vai alcançar. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos. Amém, Jesus. Amém e amém.